Fala pessoal, Rafael Nascimento aqui falando. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns gatilhos, alguns padrões de entrada para vocês realizarem no mercado financeiro. Alguns padrões de candles, de velas. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Harami de baixa. Harami de baixa são um padrão, é um padrão formado, né, quando o mercado está na tendência de alta. Então o mercado vem subindo, e aqui nesse ponto, né, ele começa a formar um candle. Tem um candle verde aqui, certo? Um candle verde. E aqui ele vai formar dentro desse candle, no caso após esse candle verde, um candle menor dentro dele, porém vermelho, né? Vamos aqui um candle vermelho. E aí, logo após, ele tende a descer. Então ele tende aqui a descer, certo? Harami de baixa. Agora vamos falar do Harami de alta, que é o oposto, né? O mercado está descendo, na verdade, vamos botar aqui, está descendo. Chega aqui embaixo, a gente vai ter um candle vermelho, certo? De força vendedora. E a gente vai ter um candle verde, vai ser dentro desse, né, o corpo do candle vai estar dentro aqui do candle anterior, né, do candle vermelho. Isso aqui é o Harami de baixa, de alta na verdade, perdão. E logo após, ele tende aqui a subir. Agora, esses são apenas os sinais de entrada. Você deve aguardar uma confirmação de entrada, certo? Por exemplo, aqui, ó, no caso desse Harami de baixa, interessante, a entrada seria aqui, ó, após o rompimento desse candle verde, certo? E aqui você poderia aguardar, né, um outro candle no Harami de alta, um candle de força compradora, para você ter certeza e realizar sua entrada aqui, ó, após romper esse candle vermelho. Então seria a entrada aqui, o stop seria aqui embaixo, igual aqui em cima, né? O stop seria aqui em cima. E o alvo, né, você poderia definir aí, o alvo você poderia definir aqui nesse topo mais próximo, né? Topo mais próximo, ou baseado na quantidade de pontos que você deseja, né? Porém nada tão exorbitante a ponto de passar do ponto, certo? Vamos ver aqui agora outro padrão de candle. Vamos ver, temos o engolfo de baixa. Engolfo de baixa, o gráfico vem subindo. O gráfico vem subindo. Só um momento. O gráfico vem subindo. Chega aqui, ele faz quase um doji. Quase um doji. Deixa eu botar aqui um pavio. Opa! Ficou muito feio esse candle. Ele faz um mini doji aqui. Faz uns pavio. Deixa eu botar menor aqui. Faz uns pavio. E em seguida vem um candle engolfando esse candle anterior, certo? Ou seja, aqui a gente tem um engolfo de baixa e logo após ele tende a descer, certo? Tende a descer. E a entrada seria aqui embaixo, após o rompimento do candle, né? Da mínima do candle, com stop lá em cima.
Stop técnico, lá em cima. Vamos ver aqui agora o engolfo de alta, que é basicamente a mesma coisa ao contrário. O mercado vem aqui descendo, o mercado vem descendo, a gente vem aqui com o candle quase um doji vermelhinho, e o segundo a gente vem aqui com o candle de força compradora, engolfando aqui o candle anterior. Então aqui a gente tem a nossa entrada, o nosso stop loss, a gente tem aqui e o nosso alvo. Então basicamente esse padrão aqui é interessante, são padrões de reversões. Tem alguns pontos no gráfico que são ideais para utilizar esses padrões aí. Eu vou mostrar na sequência. Vamos ver aqui outro padrão. Temos aí o estrela da manhã e o estrela da noite. São excelentes padrões de reversão. Por exemplo, o gráfico está subindo, a gente tem aqui candle de força vermelho, tá aqui meio que um mini doji e um candle verde, candle de força verde que vem subindo, certo? O gráfico vem subindo, aí ele faz esse pavio aqui, ó. É lindo demais, gente. É lindo demais. Esse padrão aqui vocês vão ver direto. E geralmente, na maioria das vezes, ele funciona bem. Então, a assertividade aí é bem alta. Então, o mercado vem aqui subindo, certo? Aí ele aqui, sua entrada seria aqui, com o stop loss aqui em cima. E aqui é onde ele vem para baixo, né? Após formar esse padrão, geralmente em resistência. E agora o estrela da manhã é aparentemente igual, porém é encontrado cá embaixo. Então ele vem descendo, faz o candle, ele cria aqui um doji, quase um doji, e aí ele vem com um candle de força verde, e aqui você entra com o stop cá embaixo, o alvo lá em cima. Então esse aqui é o padrão estrela da manhã e esse aqui é o estrela da noite. Espero que não esteja indo tão rápido, pois são alguns padrões interessantes e são os que você mais vai encontrar no gráfico. Temos também o martelo. O martelo tem um pavio. Esse pavio aí geralmente é maior do que o corpo. Vão ver muito esse padrão de candle, esse candle em formato de martelo. Tem esse padrão com o martelo ao contrário, que chama de martelo invertido. Então você vai ter também esse padrão martelo invertido, certo? Tem também esse mesmo padrão aqui, só que lá na parte alta do gráfico, na parte de cima, no caso o gráfico está subindo, e aí você encontra o enforcado, que é esse mesmo padrão aqui, ó, só que no topo do gráfico. Mas para não dificultar muito aqui, esse martelo aqui, ó, o ponto interessante é quando o gráfico vem descendo, e aí aqui a gente vê o martelo, depois um candle de força, e então a gente vê aqui uma reversão de tendência para cima, ou seja, a gente vai ver aqui o martelinho, certo? A gente vai ver o martelinho
E aqui seria interessante a gente ver um candle de força. Esse candle de força ele é a nossa confirmação para entrar na operação. Então a gente entra com o alvo lá em cima. Vamos lá. O martelo invertido, né? Também muito conhecido. Outro padrão de candle é o piercing, no qual o mercado vem descendo. Aí aqui embaixo você vai ver um candle vermelho de baixa e um candle de força compradora, basicamente indo até a metade do candle vermelho. E aqui ele faz a reversão para alta. Então aqui, ó, no próximo candle a gente vem da entrada. Esse é o padrão piercing, com confirmação, né, do candle força comprador, para poder a gente entrar no rompimento do candle vermelho ali. Vamos ver o próximo padrão. É interessante porque ele é um padrão meio que indefinido. É o famoso doji, um padrão indefinido. Geralmente ele não tem cor, só tem os pavis. Na maioria dos casos tem pavio, né? Então aqui é o doji. E ele pode se encontrar em qualquer região do gráfico, né? Pode estar lá na resistência aqui, e pode estar cá no suporte. São os melhores pontos de entrada, né? Por exemplo, aqui subindo, resistência, e aqui no suporte. Então aí tem uma confirmação que é candle de força, comprador ou vendedor, candle de força. Bom, pessoal, eu vou mostrar no gráfico alguns exemplos para ficar mais prático e vocês conseguirem fixar mais, porque aqui no desenho é só desenho e acho que vocês também podem desenhar aí e escrever o nome de cada um. Então aqui, ó, no gráfico a gente vai ter esses padrões, porém eles não se apresentam exatamente como a gente formula, como a gente desenha. Eles aparecem de formas diferentes, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, então a gente tende a definir eles assim mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente já tem um padrão aqui, que é o estrela da manhã. A gente está numa região de suporte, a gente vê aqui o candle vermelho, e aqui a gente vê, ó, meio que um martelinho, né? E um candle de força. Então a gente entra após o rompimento desse candle de força. Porém, né, como esse padrão se desenhou aqui numa região de suporte, no mini índice, para você não pegar tudo isso aqui de pontos para ter de stop loss, porque senão ia ficar muito longe, o interessante no caso, sempre espera o fechamento desse candle, certo? Sempre aguarda o fechamento desse candle de força para ver realmente é um candle de força, porque às vezes ele vai lá e volta e aí você acaba entrando numa sinuca de bico, numa operação ruim. Então aqui ele confirmou a operação. Você pode entrar aqui, né? Seria ideal. E aí o stop, né? A depender é o problema, porque no início os pontos eles são muito voláteis, então ele 100 pontos é bem rápido, né? É algo bem basicamente curto. Então olha só, se eu botasse o stop cá embaixo, a entrada teria que ser aqui, ó, 100 pontos. Então é muito complicado. Aí eu poderia botar o que? 150 pontos de stop.
certo? Mas, se eu não fosse fazer isso, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar, botar minha entrada, após ele romper esse candle vermelho aqui, ó, botava minha entrada aqui, e o meu stop, botava ele aqui, ó, 145 pontos, 150 pontos, certo? Tanto é que, por exemplo, nesse segundo candle ele voltou, pegou a nossa entrada, basicamente, pegou nossa entrada, veio aqui embaixo, né, deu aí um calorzinho na operação de 80, 90 pontos de calor, e em seguida veio e subiu aqui. Ou seja, vamos supor que a gente entrou aqui, o nosso alvo tem que ser pelo menos o dobro da operação, ou 1,5, né? Então, supondo que eu entrei com 150 pontos de stop loss, o meu alvo, se for o dobro, teria que ser 300 pontos. Então, a gente tem 300 pontos aqui, nessa vela. Ou seja, 45 minutos depois, a gente conseguiu duplicar, no caso, uma operação 2 para 1, certo? Então, essa operação foi muito lucrativa e bem positiva até, podendo a gente ter esperado chegar aqui no topo, né, na VWAP, no caso nesse topo aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui, no caso esse topo aqui. Então a gente entra aqui com o nosso stop loss aqui e nosso gain ou aqui ou mais aqui em cima. Agora, se a gente pode operar com mais de um contrato, a gente abre 2 contratos aqui, né? 2 contratos, bota uma parcial, por exemplo, nesse topinho aqui, ó, né? Nesse topo de um contrato, e fica com um contrato pendurado. Então a gente pega o nosso stop loss, certo? O nosso stop loss de um contrato e arrasta ele para cima, botando no nosso ponto de entrada. Então a gente já não vai ter mais risco na operação, podendo até, porque depois dessa vela vermelha com essa vela verde a gente tem um novo fundo, então a gente pode arrastar esse stop loss para stop gain nesse fundo. Então aqui a gente tem o nosso stop loss, certo? A nossa entrada fica aqui embaixo e aqui é stop gain, e o nosso alvo lá em cima, né? Nosso segundo alvo lá aqui em cima. Então a gente tem aí uma boa linha de opções e oportunidades para realizar. Ou seja, supondo que nosso segundo alvo foi lá em cima, a gente pegou aí mais de 400 pontos, 45 minutos, e aqui, ó, a gente pegou mais de 250 pontos. Ou seja, se a gente está com stop de 150 pontos, a gente pegar 200 pontos, tá interessante. E como seria 2 contratos, teria uma parcial de mais de 250 pontos, aguardando a outra, né, a saída final, em mais de 300 pontos. Então a gente teve aí 250 pontos mais 400 pontos de alvo, somando o total dá 650 pontos, ou seja, 150 para 650 pontos no total, né? Então veja o resultado, né? Você está correndo aí 650 pontos, equivalente a R$130 de gain, contra apenas R$30 de loss, que são 150 pontos. Ou seja, dividido por 130, foi o lucro, são 23%, né? No caso, os 30 equivale a 23% do saldo de gain. Ou seja, uma operação muito boa, excelente operação. Então, conseguindo manter alvos desse jeito, né, sempre seguindo esses gerenciamentos, você tende a sempre ficar positivo no final das contas, mesmo que você acerte e erre 50%, 50%.
Então aqui foi um padrão, né, de candle bem visível aí. E você vê que ele aparece em vários cantos, né? Temos aqui de novo, né? Temos sempre ele aparecendo aqui. Então nós temos ele aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Temos ele aqui. Deixa eu modificar esse círculo aqui para preenchimento, né? Temos ele aqui. Temos ele aqui. Vocês vão ver mais, né? Esse é um padrão bem comum de aparecer. Se vacilar, temos ele aqui, ó. Temos ele ali de novo. Agora vamos procurar outro padrão que talvez vocês já devem ter visto algum aí no gráfico. Quem se lembra aí do engolfo de baixa que eu estava falando há alguns minutos atrás? Temos aqui, como eu falei, eles não aparecem sempre como a gente desenha, né, como mandaria o mandarim, como mandaria o figurino, como manda o figurino. Eles nem sempre aparecem como manda o figurino, né? Então, olha só, a gente tem aqui esse padrão, bem aqui, certo? Aqui é o engolfo de baixa, mas o problema é as regiões em que eles aparecem, né, em que eles se apresentam. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Podem ver o martelo invertido, doge, martelo aqui, ó, outro martelinho. Então sempre aparece, né? Sempre aparece aí o martelo, o doge. Temos aí engolfo de baixa, engolfo de alta, harame de alta, harame de baixa, estrela da manhã, estrela da noite. Tem um padrão que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. O gráfico ele vem subindo, certo? Ele vem subindo e aí vem um candle de força vermelha contrária. Seria basicamente um nuvem negra, o nome do padrão. Eu acho que tem um aqui, ó. Pode ver, ó, ele vem aqui subindo. Aí a gente tem aqui esse candle aqui. Não nasce necessariamente lá em cima, um pouquinho acima dele, mas, né, acaba bom, vamos procurar outro padrão aqui. Temos aqui, ó, esse padrão é o estrela da noite. Estrela da noite aqui, bem esse candle aqui verde, mas que desceu cá embaixo, mostrou a força vendedora e voltou tudo. E aqui em seguida vem esse candle vermelho, né, figurando aqui o nosso estrela da noite, com a entrada aqui embaixo. E aqui a gente vê que ele segue, ó, e desce direto. Então o stop aqui seria de mais de 300 pontos, o que é complicado no índice. Então vamos lá identificar outros padrões aí, né? Certo? Vamos ver. Temos aqui, deixa eu ver, um harami de alta com o princípio aqui do estrela da manhã. Então aqui temos o harami de alta
com o princípio do ciclo da manhã. Vamos ver outro padrão. Você pode perceber que são padrões de reversão de tendência, ou seja, está num ponto, numa região de sensibilidade do mercado, né? Onde a força compradora ela atua com mais força. Então ele chega naquela região e o preço tende a reverter, a voltar, a subir no caso. Bom pessoal, para a aula não ficar muito longa, eu não vou estender muito esse vídeo. Eu acho que deu para entender basicamente como funcionam alguns padrões aqui de candles. E isso já deve ajudar bastante aí nas suas entradas, né, nas suas leituras. Vocês vão ver mais à frente também outros vídeos, outras aulas com também explicações, né, relacionadas aos padrões de candle, certo? Então eu te vejo na próxima aula. Até a próxima!